complementando essa aula. A gente fala de financiamento de campanha, a discussão ela inicia com essa questão do papel dos partidos políticos, né? Na democracia liberal representativa, os partidos são uma instituição fundamental, é a partir deles que ocorre o processo de representação, né? Nós já comentamos, né, nas aulas anteriores, a gente parte daquela visão procedimentalista da democracia, como nós vimos no Schumpeter, por exemplo, né? Os partidos, então, enquanto meio de canalizar as demandas da população, dos eleitores, do eleitorado, para o Estado, né? Então, são uma ferramenta essencial para o processo democrático, partidos esses que se desenvolveram ao longo do tempo, né? Os partidos iniciam lá como associações privadas das elites, né? no início do século XIX, né? E a partir disso, por terem essa característica mais elitizada, que as elites é que acessavam esse sistema, iniciaram como financiamento basicamente privado. Os próprios candidatos iam financiando as suas campanhas, né? A partir do século XIX, com a ascensão do movimento trabalhista, do operariado, e a conformação dos partidos de massa também, né? Nós vamos vendo como o próprio partido ele vai se burocratizando com o tempo e vai tendo uma característica de permanência ao longo do tempo, não existindo e participando do processo apenas no momento eleitoral, mas tendo uma atividade constante ao longo do tempo e, para isso, necessitando de um financiamento, né, para manter as suas atividades. E aí é que a gente começa a ter uma certa profissionalização da política, onde o candidato, o político, torna-se um profissional também, de certa forma, né, necessitando, então, do financiamento para manter as suas atividades, né. Esse financiamento, inicialmente, ele vai muito de acordo com os filiados ao partido, né? Ou seja, o partido dá em troca alguns serviços que ele pode fornecer, né? Além, é claro, de levar adiante as pautas que o filiado considera como sendo as mais legítimas para o sistema político, né? Então, esse processo de profissionalização da política acaba trazendo aquela discussão entre viver para a política ou viver da política, né? Uma discussão que a gente ainda tem atualmente, né? Você pode ver que algumas campanhas, algumas candidaturas ainda focam nesse sentido. Um candidato se colocando como: eu não quero viver da política, mas para a política. Eu não sou político, eu estou político nesse momento, né? Nós vemos esse discurso recorrentemente, né? E nas eleições atuais nós vimos isso novamente, né? Como fica essa dualidade, né? O viver para a política como aquele modelo mais clássico do candidato que se autofinanciava e fazia isso pelo amor ao jogo, digamos assim, né? O que é fácil de você dizer quando você tem os recursos necessários para manter a sua atividade política, né? E criticando, de alguma forma, o viver da política, que seria, na verdade, o político profissional, né? Isso nós também vemos muito esse discurso de candidaturas que, de alguma forma, buscam se desvincular do financiamento público, dizendo que o financiamento público profissionaliza o político de alguma forma e faz com que esse político viva da política e não para a política, né? Isso nos traz, então, para a discussão dos principais modelos de financiamento de campanha que nós temos, né? A partir ali do artigo, vocês viram os 4 principais modelos, né? E nós passamos por algumas alterações, tanto é que o artigo ele não é tão atual assim, né? Ele não pega, por exemplo, a formação do fundo partidário, do fundo eleitoral, perdão, mais recente, especificamente para financiar o processo da campanha eleitoral, né? Que gerou e ainda gera muita discussão, provavelmente no debate de hoje, domingo. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, né? Mas o debate provavelmente vai trazer em algum momento essa questão do financiamento público da campanha e principalmente
do fundo eleitoral pelo valor, né, quase 5 bilhões que foram destinados ao financiamento desse processo eleitoral. As 4, então, principais modelos de financiamento. O primeiro deles, o financiamento privado, né, que, como eu disse, quando surgem os partidos lá no início do século XIX, eles surgem fundamentalmente com essa questão do financiamento privado. Quem financia dentro desse modelo? Os filiados, primeiramente, né, com contribuições à estrutura partidária, pessoas físicas ou jurídicas, né, ou seja, tanto nós enquanto cidadãos, quanto as empresas, né, tendo a possibilidade de financiar, né, além dos recursos próprios dos candidatos para financiar a sua própria campanha. Né. Esse é o modelo que a gente pode ver, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e que já tivemos aqui no Brasil, durante boa parte do tempo, essa questão do financiamento privado, né, e que nós vemos pela experiência de que o financiamento privado ele não leva diretamente o candidato posteriormente eleito a votar e adotar medidas que são estabelecidas por quem o financiou. Mas o fato de você ter esse financiamento, de alguma forma, em contrapartida, leva a um acesso maior dessas pessoas ou dessas empresas a esses políticos que foram eleitos com recursos dessas pessoas ou empresas. Né? E a gente vê, no caso brasileiro, por exemplo, como isso, de alguma forma, levou aos escândalos de corrupção, desde a primeira eleição direta, né, que nós tivemos em 89. Você já tem ali o caso do Collor com o PC Farias, tem ali um esquema de corrupção vinculado a financiamento de campanha. Você vai ter a questão do mensalão posteriormente, você vai ter a questão do escândalo da Petrobras, mais contemporaneamente, né, também vinculada nesse sentido ao papel desse financiamento que algumas empresas ou pessoas têm, né, como isso leva de alguma forma, pode levar de alguma forma a esquemas de corrupção. Né. No caso dos Estados Unidos, a gente vê a questão do papel dos lobbies, né, que lá são legalizados. Aqui no Brasil não é legalizado, né, mas de alguma forma a gente vê como acontece. Né, ou seja, de alguma forma uma pressão das entidades privadas, das empresas e das pessoas, né, a pressão aos representantes para que advoguem as pautas, as demandas dessas empresas ou pessoas. Né. Lembro que a gente viu lá com o Schumpeter essa diferença nas capacidades de recursos, de alguma forma interfere também nas diferenças de ativismo político. Lembro que a gente falou da NRA, né, a Associação Nacional do Rifle dos Estados Unidos, que, de alguma forma, a sua base de filiados é muito atuante, mas a NRA também financia várias candidaturas que depois vão ser os representantes que mais advogam a questão do direito da posse e porte de armas nos Estados Unidos. De alguma forma, você, quando o representante está eleito, né, quando ele é político, ele, de alguma forma, a empresa que ajudou a financiar a sua campanha vai coletar esse auxílio financeiro que deu em nome de demandas, pautas específicas dessa empresa. Segundo modelo, o financiamento público. Né? Dentro do financiamento público, ele pode ser direto, com a destinação de recursos públicos do Estado para as campanhas, né? Ou indireto, como, por exemplo, a concessão de espaços públicos, de mídias ou espaço físico público para a realização de campanha. No caso brasileiro, a gente tem, a partir da legislação de 96, o estabelecimento, por exemplo, da propaganda eleitoral gratuita, né? Que nos espaços, lembrem que a TV aberta é uma concessão pública, então você pega esse espaço e destina parte desse espaço de transmissão de informação para a campanha. Né? E aí, claro, vai depender das regras de tempo, tudo isso vai depender da legislação específica. Mas aqui a gente está falando, então,
da destinação de recursos públicos para o processo eleitoral, né? Sempre buscando estabelecer algum tipo de regra de proporcionalidade, como a gente tem no Brasil, por exemplo, né? Tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral, eles se baseiam nessa regra de proporcionalidade de acordo com a representatividade de cada partido, né? Buscando dar, de alguma forma, uma maior equidade, né, de acesso ao sistema político, né, tentando eliminar, de alguma forma, algum tipo de discrecionalidade que viria da questão do financiamento privado. Uma das críticas que a gente tem a esse processo, primeiro, um certo engessamento do sistema partidário. Por quê? Porque os partidos que têm um melhor desempenho eleitoral tendem a ter o maior financiamento. E tendo o maior financiamento, a tendência é que eles consigam se manter cada vez mais nessa posição. De alguma forma, engessaria um pouco o sistema político partidário. Uma outra crítica que se tem é a questão de alguma forma, levar a existência de partidos de aluguel, né, que aconteceu e acontece ainda no Brasil, né, onde você tem partidos que, por terem alguma representatividade, eles são utilizados por determinados candidatos, né, para, de alguma forma, conseguir ter mais recursos destinados à sua campanha, né? Isso a gente vai ver, por exemplo, para as próximas eleições, com relação ao PL e ao PT, obviamente, que foram os dois partidos que saíram mais vitoriosos, com mais representantes dessas eleições, 2022, e a tendência é, então, que, como aconteceu com o PSL lá em 2018, que era um partido muito pequeno, mas que ganhou muita representatividade a partir de 2018. Muita gente, alguns saíram, mas muita gente acabou entrando para o partido justamente pelo partido ter uma capacidade maior de financiamento no processo eleitoral, nas campanhas. Então, essa possibilidade de deslindar para partidos de aluguel também é uma crítica que se tem a esse modelo, né? O terceiro modelo que a gente vai ter é o financiamento em contrapartidas, chamado de matching funds, né, que você vai ter, é uma forma de financiamento misto, né, mas com uma regra específica, que o financiamento público ele vem para complementar o financiamento privado. O financiamento público vai ser proporcional, não à representatividade, mas proporcional à quantidade de recurso privado que os partidos conseguem. Então, quanto mais recurso privado você consegue arrecadar na campanha, mais você vai receber do fundo público de financiamento, né? Modelo principalmente na Alemanha, né? Então, como quarto modelo, nós temos aí o financiamento misto, que é o modelo que nós temos no Brasil, né, onde você tem tanto financiamento privado quanto financiamento público, mas sem essa regra de proporcionalidade em relação à quantidade de recurso privado que é destinado, né, você vai ter proporcionalmente o recurso público, né? Aqui você tem outros tipos de regras, no caso brasileiro, relativo à representatividade, a representatividade política que esses partidos têm. Você tem ali várias cláusulas, né? Tanto quantidade de representantes eleitos, quanto quantidade de votos recebidos em eleições passadas, né? No caso brasileiro, esse modelo misto ele vai ter o fundo partidário, que é para financiamento, para manutenção das atividades políticas dos partidos. Você vai ter o fundo eleitoral, que foi estabelecido especificamente para o processo da campanha eleitoral. Você tem o financiamento das pessoas físicas, né? Continua tendo. Alguma coisa de financiamento de empresas você ainda vai ter, mas se restringiu muito, né? Justamente para canalizar o que era financiamento das empresas para o financiamento público, tentando de alguma forma reduzir os escândalos de corrupção que vinham desse financiamento privado. E a partir de 2018, você tem também a figura do financiamento coletivo, uma espécie de vaquinha, né, que pode ser feito também para financiar as campanhas, né? E aí a gente vê, no caso brasileiro, se teve muito mais a discussão, não tanto do modelo, né, mas do valor, justamente, porque já existe o fundo partidário, aí você estabelece também o fundo eleitoral, e nesse fundo eleitoral, o fundão que foi feito, né, você tem ali quase 5 bilhões de reais destinados para essa campanha específica 2022, que de alguma forma
traz essa discussão de, com tanta restrição orçamentária, você coloca, então, um montante tão grande de recursos especificamente para financiar as campanhas eleitorais, né? No caso brasileiro, então, cada vez mais o financiamento público vai tendo importância, justamente como uma tentativa de resposta aos escândalos de corrupção vindos do financiamento privado. Curiosamente, no caso brasileiro, essa crítica fica muito mais na questão pública, ou seja, os partidos e representantes que participavam desses esquemas, né? E se esquece da parte privada, né? A corrupção não está só no público, está no privado também, né? Mas aqui, nesse nosso processo de separação do público e privado, a parte pública que ficou com os ônus, né? Da crítica com relação a esses escândalos, né? Uma outra crítica que a gente pode fazer é justamente esse problema de que o financiamento público ele vem de um recorte específico, as eleições passadas, mas muitas vezes a dinâmica política já não está refletindo o que refletia há 2 anos atrás. Então, dessa forma, o recurso que é destinado agora, ele não necessariamente representa a representatividade que os partidos têm naquele momento, e sim aquele recorte anterior, né? Então, o problema está muito nessa questão do recorte feito para destinar os recursos, né? Que pode, de alguma forma, ter esse desequilíbrio entre os recursos que estão sendo concedidos e a representatividade que, de fato, os partidos têm naquele momento, né? Então, esses os principais modelos que a gente tem de financiamento, né? O caso brasileiro, como vem sendo adotado, né? Eu encaminho então para vocês na sequência o link desse vídeo, né? Com uma explicação geral desse conteúdo, o artigo também para vocês estarem lendo e baseando a sua discussão sobre o financiamento de campanha, e a atividade então que vai relativo a esse conteúdo, complementando esse conteúdo e também contando com a presença de vocês nessa aula. Lembrando que essa atividade, então, vocês não têm uma data específica para estarem dando resposta para mim, mas, claro, antes da avaliação que a gente vai fazer, porque esse conteúdo é conteúdo de avaliação, né? E para vocês terem também a devolutiva minha, né? Quanto antes vocês enviarem, facilita também o meu processo de correção e devolução para vocês, tá bem?